espírita altivo Panfiro. Uma casa de amor. Alô, desculpem. Capítulo 10, item 5. Vamos ler o Evangelho e fazer as nossas preces. Estávamos sem som, né? Reconciliai-vos com seus adversários. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis ao caminho com ele. Obrigado. Para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos entregue ao ministro da Justiça, e que sejais postos na prisão. Em verdade, vos digo que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Mateus. Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em Teu nome para estudarmos a doutrina espírita, estudarmos a obra da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Permita, Senhor, que ela nos inspire, junto com o espírito Charles, que escreveram esta obra que estamos estudando em nossa casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, em nome do altivo, da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por iniciados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Deixa eu beber a água que ele trouxe agora. Nós vamos para um novo capítulo, né? Nós terminamos lá, semana passada, o capítulo 5 foi o seu primeiro amor, né? O nosso irmão Luiz de Narbonne escreveu uma carta para Otília, né? Agora Otília, antes Ruth Carolina. É uma carta apaixonada e marca um encontro numa igreja. E ela responde esta carta com o mesmo teor de paixão, porém ela não estava apaixonada, né? Mas ela foi tocada também ao olhar do nosso irmão. Aí a gente começa agora, reinicia um novo capítulo. Me dão licença. Aqui no Rio de Janeiro está um calor intenso. É um calor muito forte. A cidade do Rio de Janeiro já é uma cidade quente. No verão, então essa temperatura aí está muito alta. Eu não sei quanto está, mas hoje não fez menos de 40 graus não. Né? Está muito quente aqui. Então vamos lá. Eva e a serpente é o título deste capítulo. Os sinos de Saint-Germain, aí Auxerrois, depois de fazerem soar às 7 horas da manhã, entraram em variações
de toques continuados, advertindo os fiéis de que Monsenhor, o vigário oficiante do dia, iniciava a solenidade da primeira missa. Chovia por entre rajadas e correntes frias, que tornavam as ruas tristes e desertas. Com semelhante tempo, a nave da igreja não se superlotara como era habitual. Não obstante, a época de truculências religiosas, exigirem de crentes, de descrentes e até de ateus pomposas demonstrações de fé e afetações de piedade que estavam todos longe de verdadeiramente sentir. Inquieto, Luís de Narbonne, que passara a noite na igreja com alguns clérigos, entre preces, conversações sobre a atualidade, sonhos de amor e um cortejo de emoções insólitas, muito chocantes, movimentava-se agora de um lado para outro lado, incapacitado para permanecer por mais tempo no seu genuflexório, tal o estado de excitação nervosa por que se deixara enredar. Ansiava pela visão do dia anterior e aguardava-a desde as 10 horas da noite da véspera, contando os minutos e os momentos que o separavam do instante feliz em que haveria caminhando pela nave até a Capela Mor, onde pretendia colocá-la a seu lado. Então, Luís de Narbonne aguardava ansioso a chegada de Ruth Carolina, agora senhorita Lugvini, né? Otília, agora senhorita Otília. A jovem, porém, tardava. Em sofrido, contrariava-se. Viria? Não viria? Por que tardava assim? Esperemos ainda um pouco. Tais os namorados, grandemente interessados nas afeições que despontam. Se não vier, pensava consolativo, Rupert irá ao Palácio Raymond averiguar a razão da sua falta. E esperava ainda. Desde a véspera, apenas adormecera, reclinado nas poltronas das sacristias, durante 1 ou 2 horas, mas não se reconhecia fatigado. O ambiente por ele considerado sacrossanto da igreja fazia-lhe bem, revigorando-lhe moralmente o desgaste das energias físicas. Confessara-se às 6 horas da manhã e, como tencionava comungar durante a missa, não fizera ainda a primeira refeição, pois que, além do mais, convidaria a linda Louvigny a acompanhá-lo à mesa, na própria sacristia. Irmã de Arthur, ela, a doce visão trajada em veludo azul. Oh, céus, que felicidade! Seria como que considerá-la já sua noiva, sua esposa, porquanto Arthur, seu antigo companheiro de infância, seu colega de armas nas forças do rei, rejubilaria ao ser inteirado de que uma inesperada aliança matrimonial vincularia as suas casas e sua antiga afeição. Faltaria tão somente o consentimento do rei, da rainha mãe, pois que ele, de Narbonne, não prestara ainda à igreja nenhum decisivo juramento. E sua majestade, o rei, por que impediria? Ele e Arthur não eram servidores leais do trono e da França, merecendo deferências? Verdade era que sua majestade, a rainha Catarina,
detestava-o, a ele, Luís. Mas tal incompreensão, porventura, poderia impedi-lo de casar-se com quem bem lhe parecesse, no dia em que entendesse trocar a teologia pelo tálamo? Todavia, a jovem de Ligviry não aparecia. Tê-lo-ia enganado? Jamais alguém o fizera esperar, desde que deixara o convento. Amá-lo-ia com efeito? Seria pelas chuvas o impedimento? Ah, iria ele próprio à sua casa, visitá-la-ia ele mesmo, e não Rupert, e oferecer-lhe-ia os préstimos. Não era a irmã de Arthur? E não chegara apenas na véspera, desconhecendo tudo e todos na grande cidade? Várias vezes chegara à porta de entrada, preocupado, sem serenidade para aguardar Rupert, que postado à frente da igreja esperava, incumbido de avisá-lo à capela mor, tão logo a carruagem de Ligviry assomasse ao longe. Não obstante, Monsenhor, oficiante, já se paramentava para os ofícios. Seus acólitos já se agrupavam, formando o séquito de honra para o cerimonial de entrada solene na capela. Mademoiselle de Ligviry não aparecia. Monsenhor entrara finalmente, o cálice de ouro nas mãos diáfanas, subira os degraus do altar e colocara-o sobre os linhos alvíssimos com um costumeiro ósculo ritualístico. Pela primeira vez, o senhor de Narbonne cometeu uma desatenção em momento tão solene. Levantou-se de mansinho do seu genuflexório, afastando-se sem repetidas menções de ajoelhar-se, como conviria a um crente de sua circunspecção. Deixou o recinto respeitável e atravessou a nave com suas longas passadas de soldado, não obstante os trajes de estudante de teologia que desde a noite da véspera envergavam. Chegou-se a Rupert, pacientemente à espera, e falou num sussurro algo contrafeito. Sinto-me inquieto. Corre o palácio, Raymond. Diz a Mademoiselle de Ligviry que não assistirei à Santa Missa, sem que, mas neste momento, impedindo-o de terminar a frase, uma carruagem puxada a 2 cavalos assomou à esquina próxima. Fitou-a emocionado. Encaminhava-se para a igreja. Logo, as armas da família se destacaram do escudo aos seus olhos muito abertos, como deslumbrados por um encantamento depois de horas tão mortificantes de incerteza. Camilo saltou da baleia, estendendo o tapete de fibras impermeáveis. Dama Blandina desceu vagarosa sob a chuva. Rupert correu a auxiliar com o para-chuva apropriado para momentos tais, gentil e prestativo. E Otília, trajada em veludo negro, ornada de rosas brancas ao natural, pálida e linda, qual Madonna de uma esfera ideal, desceu tímida e deparou à sua frente, emocionado e tremente, aquele a quem intencionava desgraçar. Luís olhava, absorvia no fulgor dos seus grandes olhos, habituados ao domínio, medindo-a minuciosamente, como que lhe examinando, ansioso, as feições, o porte, os cabelos, os vestidos, os adornos caprichosos. Cumprimentou-o, a famosa La Chapelle,
o chapelet, em vênia obrigatória, curvando-se graciosamente, com respeito e distinção, pois não ignorava encontrar-se diante de um príncipe, depois do que fitou, com meiguice e angelical timidez, exclamando baixinho e impregnando de dulçor intraduzível o tono de voz em que se expressava. Meu Senhor, perdoai a violência da chuva. Mas Luís não se deixou terminar. Curvou-se também e ali, ainda na porta, tomou-lhe sofregadamente das mãos e beijou-as com fervor. Não diga nada. Foi o que pôde dizer, sussurrante, e silenciou. Ofereceu-lhe em seguida a mão sobre a qual ela apoiou a sua, que, como tão bem classificara Rupert, parecia estruturada em pétalas de rosas, e conduziu-a para a capela-mor, fazendo-a ajoelhar-se a seu lado, sem pronunciar sequer uma palavra. As cerimônias ultrapassaram o espaço de 1 hora. O rosto oculto entre as mãos, a falsa Otília dir-se-ia contrita diante de Deus, orando com especial desprendimento das coisas mundanas. Pelo menos essa fora a convicção do altivo capitão da fé, que no seu orgulho de mandatário tudo via e compreendia segundo os próprios desejos. De quando em vez voltava-se para ela, observando-a com ansiedade e paixão. Mas Otília se mantinha alheia, não erguendo os olhos sequer para o altar. Que precipitosos abismos se rasgariam aos pensamentos da jovem Renana durante aquela hora tão longa em que parecia que todas as gritas infernais ecoavam em sua alma de ribombos turbilhonantes, ora incentivando-a à aventura arrojada, ora apavorando-a à frente da imensidão das trevas em que se precipitava. E ela pensava, alheia ao amor de Deus e do dever, enquanto Monsenhor oficiava os 2 olhos ternos e amorosos a envolviam em cariciosos eflúvios que seriam como labaredas inextinguíveis que as desgraças e o curso do tempo não lograriam amortecer. E pensando, argumentava consigo própria, vai-lhe dando razões para o prosseguimento da tarefa inglória que a amiga moribunda prometera realizar em hora de funestas depressões morais. Você está entendendo? Mais ou menos? Hã? Então, olha só, a gente terminou a aula passada, Luís de Narbonne marcando o encontro com Otília na igreja, na missa das 7 da manhã. Ele, ansioso, não dormiu a noite inteira, ele foi para a igreja e ficou na igreja a madrugada inteira, aguardando a vinda de Otília, ansioso por aquele momento. Ela era muito bonita, linda mulher, jovem, né? Muito jovem. E ela atrasou, ela demorou um pouquinho, a missa já ia começar, ele se levanta da igreja, o que seria não seria apropriado ele fazer isso como católico que era, e como talvez fosse no futuro, se ele não se casasse, né? Na cabeça dele estava ser padre. Ele sai da igreja e ela vem chegando. Quando ele ia pedir o seu pajem, Rupert é o pajem, para ir ao encontro de Otília em sua casa, ou Ruth Carolina, vou falar sempre Otília, né? Que ela está com um falso nome de Otília. Ela chega
E ali na igreja ele está contando aqui o comportamento dela, sempre de olhos baixos, o pensamento longe, não estava com pensamento em Deus, estava planejando ali uma vingança. Por quê? Foi Luís de Narbonne o causador da morte dos familiares dela, dos pais e dos irmãos. E ela jurou vingança junto a Otília. Entendeu? É isso que ele contou. Ó. Revia, isso que eu li até agora, isso que eu acabei de ler. Revia, eu marquei um encontro com a minha namorada, isso em 1970, 1980. E ela me fez esperar. Eu esperei horas e horas e ela não foi. Eu fiquei muito triste. Aí eu li aqui, eu me lembrei. Eu esperei. Aí fui para casa. Depois fui ver outro dia, nos encontramos. Ela deu a desculpa dela lá, que eu nem me lembro o que foi, e pronto. Mas é assim mesmo, a gente passa, né, por experiências que a cabeça vai lá atrás. Revia em cortejos percussientes a Renânia. O que é Renânia, querida? Porque ela morava lá à beira do Reno, do rio Reno, né? Aí está falando da Renana, ou ela nasceu lá, naquela região. Revia em cortejos percussientes a Renânia querida, seu lar aprazível e protetor, como albergue no paraíso, seus pais venerandos e bons, amigos da própria família, como de estranhos que a adoravam, como se adorariam querubins nos céus. Recordava com o coração acicatado por indeleves torturas Carlos Felipe. Esse Carlos Felipe é o Charles, é isso que está escrevendo aqui. Então é ela, a Ruth Carolina, né, agora Otília, pensando, ó, vou falar de novo aqui, vou reler o que eu acabei de ler. Ó, revia em cortejos percussientes, quer dizer, na sua mente, como um cortejo. O que é um cortejo? Você já viu uma procissão? É um cortejo que vai. Cortejos percussientes, bem claro em sua mente. A Renânia querida, que é ela, seu lar aprazível. O que ele está dizendo? Que ela recordava o seu lar aprazível, o lar feliz em que ela viveu. Podia falar assim que era mais fácil, né? É isso que ela está querendo dizer. Ela revia, ela relembrava, ela sonhava com o lar querido que ela vivia. E protetor como albergue no paraíso. E era um paraíso, a família dela bem unida. Seus pais venerandos e bons, amigos da própria família, como de estranhos que a adoravam, como se adorariam querubins nos céus. Então as pessoas adoravam a menina, né? E toda a sua família era bem tratada por todos. Recordava com o coração acicatado por indeléveis torturas, quer dizer, acicatado, machucados por indeléveis torturas, Carlos Felipe, o irmão adorado, o segundo pai, cujos conselhos e lições extasiaram sua alma durante os longos serões da noite. Carlos, o amigo terno e incondicional, que confessava aos próprios pais amá-la acima de todos os demais afetos e cujo sentimento espiritual por ela mesma se desdobraria através dos tempos, porque remontava a um pretérito longínquo. Olha, essa relação com o irmão dela vinha de um pretérito muito longo. Na outra, a gente vai ver que ele foi pai dela, vai ser pai. Na última.
Carlos, o amigo terno e incondicional que confessava aos próprios pais amá-la acima de todos os demais afetos e cujo sentimento espiritual por ela mesmo se desdobraria através dos tempos, porque remontava a um pretérito longínquo. Lá estavam decalcadas fulgentemente em suas mais doces recordações. O que é decalcadas? Vem de decalque. Decalque você tira o decalque e fica a marca, fica marcada. Fulgentemente. A marca já estava ali firme, né? E ali ela tinha suas mais doces recordações. O oásis em que se balsamizava das sevícias do presente, as encantadoras tardes dos domingos, quando ela, graciosa, mimosa, ídolo da família inteira, divertia, qual artista consumada, cantando as sugestivas canções escritas pelo irmão e adaptadas às melodias do reno, ao som da cítara ou da harpa. Ouvia outra vez, como percutindo desoladamente, na dor das suas saudades, a voz dos entes bem-amados, que nunca mais poderia rever, os risos dos sobrinhos pequeninos, junto dos quais passava horas inefáveis a brincar em correrias pelos terraços e corredores do castelo, até que, compreendendo-os fatigados, os levava a adormecer nos berços confortáveis. Então ela estava ali, absorta com seu pensamento, recordando e vivenciando aqueles momentos felizes que ela viveu com a família. Mas tudo isso que fora o seu mundo, essa celestial ventura que fizera a sua alegria, que fora a esperança dos seus sonhos, a sua própria vida, esse lar onde se sentira protegida contra as investidas do mal que jamais imaginara perder, não mais existia. Desaparecera na voragem da desgraça. Fora apenas um lindo sonho da sua infância, uma divagação sentimental da sua juventude ardorosa, a qual se consumira na decepção amarga de um rude e inesperado destino. Só existia agora pesadelo trevoso que desfizera a paz do seu coração, outrora crente e angelical, o nagro pisoteando vidas e espalhando sangue de dor e luto. Aquele homem que ali estava a seu lado e a quem por sua vez deveria destruir. E esse homem fora o destruidor do seu lar, da sua felicidade, monstro apocalíptico que se abatera sobre seus entes amados, destroçando-lhes as vidas, vampiro clerical expedindo morte e devastação ao ruflar das negras asas pervertidas, crente, herético e maldito que assassinara e vilipendiara o próximo, valendo-se do sacrossanto nome de Deus, bárbaro e diabólico teólogo que não detivera o machado ceifador, nem mesmo à frente de velhos e de crianças. Ó detestado e miserável homicida religioso, que castigo bastante digno do teu crime. Como saberia ela ferir-te um dia, vingando aqueles bem-amados seres tombados por entre borbotões de sangue? Pelo ódio a ti, repelia ela, agora a própria crença naquele Deus
que Carlos Felipe tanto amava, porque se continuasse a respeitar esses Deus, seria necessário, seria urgente perdoar e esquecer. E ela não poderia, não queria perdoar nem esquecer, porque se assim agisse, sentir-se-ia indigna de si mesma, porque passiva diante da ofensa, diante do insulto, diante da vilania, diante do crime. Como é gostoso a gente ler, né? E ainda mais romances assim tão belos, tão profundos, doutrinários, né? Junta ali toda a alegria, a vontade, o prazer da leitura, doutrinário, educativo e de cunho moral. Mas está entendendo? Vamos lá. Aquele homem monstruoso, assassino diabólico, detestado, ali estava, bem junto dela. Sentia a ardência do seu olhar carregado de vibrações apaixonadas, pesar sobre suas sutilezas psíquicas, requeimando-lhe a própria alma, produzindo-lhe odioso mal-estar. Sentia evolar-se dele, voltando o seu olfato até as náuseas, um cheiro acre de rosas secas, alfazema e incenso, com que bufão de sacristias gostaria de saturar o grotesco burel de estudante dogmático, e até lhe ouvia o arfar sibilante do largo peito incendido de emoções por ela, e seus suspiros detestáveis que tinham por alvo a ela própria, que o odiava tanto. Então ela está sentindo Luiz de Narbonne, o seu perfume, o seu respirar, a sua paixão por ela, e tudo isso ela detestava, ela odiando. Como suportaria tal situação para poder vingar-se dele? Quisera assassiná-lo já, por evitar o seu odioso contato. E o teria feito, se o pudesse, diante daquele altar que ela desprezava e abominava com todas as forças da sua alma rebelada, porque era o altar da sua fé, da crença que ele amava. Quisera também fugir dali, gritar, clamar a ele e ao mundo inteiro em insultos ferinos, que ali estava, cujas mãos ela acabara de fervorosamente oscular, era uma huguenote, e se desprezava de o ser, que não era uma Louvigne, mas a própria sobrevivente do massacre de La Capelle, e a qual ele caçara com empenho para igualmente trucidar. Mais alguns minutos e seus nervos delicados e exaustos não mais suportariam tão violenta tensão. De súbito, porém, seus pensamentos buscaram Otília, a amiga morta em seus braços e de cuja identidade se apossara para a temerária aventura que iniciava. Insólito arrepio, percorrendo-lhe a espinha dorsal em penosa sensação gelada, fê-la exalar como suspiro singular, seguindo de outro e mais outro, profundos, atormentados. Luís fitou-a curioso, terno e satisfeito, certo de que seria por ele que a jovem se emocionava tanto. Ela, porém, Ruth Carolina, a falsa Otília, pressentiu a seu lado a sombra da amiga morta, tal como esta mesma havia prometido para a ocasião oportuna, antes de verificado o seu
decesso. Sentiu o espírito da outra. Juraria a si própria, que não a pressentia tão somente, mas que, em realidade, via, chorosa e persistente, no propósito de vingar-se. E não somente a via, como a si mesma afirmava que a amiga defunta repetia aos seus ouvidos, murmurante e trágica, tal como no dia em que assentaram as bases nefastas do pacto vingador. Intriga, Ruth, intriga, atraiçoa, mente, fere, porque serás esmagada se não o fizeres. És singularmente bela, e uma mulher bela como és conseguirá revolver céus e terras se decidir a aliar a dissimulação e a ousadia, a beleza de que é dotada. Isso é a voz de Otília. Luís de Narbonne é presa fácil de conquistar. Faze-te amar por ele. É a única arma que poderás empenhar. Vinga teus mortos queridos, servindo-te do amor que sentir por ti. Não temas que descubram o engodo da personalidade. Defender-te-ei contra todos os perigos, até mesmo contra Arthur. Não vaciles, pois, prometestes. Olha o que faz o obsessor. E assim foi que, quando o vigário oficialmente terminou a solenidade, e surpreso fitou o seu discípulo, o incorruptível capitão, embebido na contemplação de uma formosa Madonna que se mantinha ao seu lado. Ela, por sua vez, fitava Luís com os olhos doces e ingênuos e o sorriso mais casto e infantil que ele jamais pudera supor existir, acompanhando os demais encantos femininos. Caramba, hein? Que história bonita, né? Quando a gente ama, a gente... Pena que não vai dar para ver esse capítulo todo. Mas vamos lá. Vamos ver até onde nós vamos. As mansões religiosas antigas ou igrejas possuíam nas sacristias dependências particulares capazes de hospedar pessoas ilustres. Eram residências quase sempre com amplas salas para reuniões solenes, assembleias culturais, estudos onde casos importantes de conveniências religiosas ou políticas, intrigas e até crimes poderiam ser discutidos. Costumavam fazer ali até mesmo as refeições personagens gradas à igreja, tais fossem as circunstâncias. Luís de Narbonne era dessas personagens cuja posição social se imporia a vultos que transitassem na política religiosa da ocasião. Se como discípulo se mostrava atento aos deveres que lhe cabiam, como homem, como príncipe militar, seria voluntarioso e altivo, até mesmo à frente de representantes da igreja. Naquela manhã, portanto, convidou ele a suposta Otília de Louvigny a ligeiro repasto à sua mesa, depois da missa e da comunhão, às quais ela se submetera, prestando-se até mesmo ao ato da confissão, no intuito de infundir-lhe confiança. A seus apaniguados religiosos do momento, o capitão da fé apresentou-a deferente, como sendo a condessa de Louvigny, irmã do valoroso coronel conde do mesmo nome, na ocasião investido de melindrosa missão no estrangeiro. Ruth Carolina recebera aprimorada educação. Soube, portanto, a ter-se diante de estranhos, a princípios e atitudes que se não cativaram
as simpatias dos clérigos que rodeavam Luís, pelo menos se impuseram por uma acentuada distinção. À mesa, pois, da refeição que Luís lhe oferecia, enquanto Blandina de Alembert a esperava ao lado de Rupert, afirmara a jovem ao seu garboso capitão pretender apresentar ainda na tarde daquele dia os seus respeitos e homenagens à sua majestade Catarina de Médici e seu filho Carlos IX. Pretendia, afirmava, oferecer seus préstimos à grande soberana, ou quando nada, pôr-se ao seu dispor para a eventualidade de lhe poder ser útil alguma vez. Fitou-a o belo teólogo, de senho carregado, com ímpetos de desaconselhá-la do intento, sem que a menina o pudesse ter notado. É inexperiente da corte, pensou ele, ouvindo-a. Ignora os excessos de que será capaz a rainha da França nas pessoas das jovens provincianas que se oferecem aos seus serviços. Mas estarei vigilante a seu lado, pronto a orientá-la e defendê-la de quaisquer armadilhas. Pois certamente Catarina de Médici tomá-la-á para seus serviços secretos, o que seria lamentável. Não obstante tais pensamentos, calou-se, incapaz de uma intriga e da maledicência, pois sabia ser discreto, mesmo quando visasse um fim útil. Alguns instantes mais, e respondeu ele à menina atenta. É uma Louvigny, condessa. Deve fazê-lo. Será efetivamente um dever. Ter-me-á à sua disposição para acompanhá-la. Solicitarei agora uma audiência especial para ter a honra de apresentá-la à nossa rainha. Arrebato para mim a honra de ser o seu cavaleiro nos meandros da corte. Ela sorriu, desfolhando sobre a mesa uma rosa das que trazia presa ao vestido, cujas pétalas ele recolheu com galanteria imprópria de um pretendente à sotaina clerical. Ainda não me revelou seu nome de batismo, condessa, exclamou de chofre, evitando declarar que a conhecia através da indiscrição de um pajem do Palácio Raymond ao seu escudeiro. Acentuou-se o estranho sorriso que aflorara aos lábios da singular menina, a qual se limitou a provocá-lo com um olhar brejeiro, que teve o condão de encantá-lo porventura ainda mais. Deixo à vossa sagacidade o trabalho de descobrir, meu senhor. Está entendendo? Danadinha, né? Nesse caso, tampouco eu revelarei o meu. Se sois um amigo de infância de meu irmão, companheiro de estudos no convento dos dominícios, desculpem. Se sois amigo, diz ela, de infância do meu irmão, companheiro de estudo no convento dos domínicos, quer dizer, dos dominicanos, conforme assevera minha preceptora, Blandina de Alembert, que vos conhece, somente podereis ser o grande Luís de Narbonne, o cavaleiro mais leal e mais piedoso da França. Olha o que ela diz. Ao se despedirem, confessou-lhe ele que a seus pés depunha todo o poder de que dispunha e todo o seu coração para amá-la e servi-la. Como assim? Interrogou com audácia e malícia. Não pretendeis tomar ordens clericais? Trazeis um tão honroso uniforme. Sim, pretendia.
E agora, meu Senhor? Fitou-a com melancolia e ternura infinita e prosseguiu. Agora, enquanto o mundo for mundo e a essência divina palpitar em minha alma, pertencerei ao seu amor, Condessa. Está entendendo? Ela falou, você não vai ser padre? Eu ia ser padre, mas agora quero mais. É isso que ele disse. Diante de você, eis um juramento prematuro, meu Senhor. Sorriu, galgando o degrau da carruagem. Criança mimada à beira de um abismo secular, e incapaz de supor que, apesar de tudo, aquele coração possuía generosidade bastante para saber bem querer-lhe com fervor idêntico ao que sua própria família, por quem chorava, lhe consagrara. Você está entendendo o que ela está dizendo aqui? Ó? Criança mimada à beira de um abismo. Porque o que ela vai fazer, o que ela tenciona fazer, vai abrir um abismo entre os dois. Vão ser séculos de dor. E sem perceber que ele, apesar de tudo que ele fez, era um coração generoso. Fez por fanatismo religioso. Podia amá-la com a mesma ternura que a família dela a amava. Ela não percebeu isso. Você está muito cansado, você quer ir para casa, vai para casa. Hã? Em verdade, Catarina de Médicis seria a verdadeira vontade a conduzir o governo francês sob um pulso de ferro, cabendo ao seu filho Carlos IX, o rei, quase tão somente consultá-la, ouvi-la e obedecer-lhe. Então quem mandava era a mãe, né? Catarina de Médicis, e não Carlos IX. Quase tão somente consultá-la, ouvi-la e obedecer-lhe. Esse governo sombrio atirou para a responsabilidade do seu dirigente, coroado muitos distúrbios e despautérios que, de preferência, deveriam pesar na consciência da rainha-mãe. Ajuntando-se à sua já muito extensa bagagem particular de arbitrariedades praticadas contra o povo, os amigos e os inimigos. Por isso mesmo, antes que se prestassem homenagens ao rei, prestar-se-iam primeiramente a ela, visto que, ainda que se sentisse alguém nas boas graças daquele, nada aproveitaria se lhe fossem negadas as simpatias da rainha. Essa mulher valorosa e cruel, arbitrária e inteligente, caprichosa e realizadora, quanto notável e regente, porque ordeira e severa naquilo que entendesse por cumprimento de dever, absorvia com seus tentáculos poderosos e insaciáveis as melhores forças existentes no caráter dos franceses de então, não concedendo senão migalhas de poder aos 3 filhos que foram reis da França e cuja coroa ela própria era quem mantinha em suas cabeças frágeis e incapazes com a firmeza do seu gênio político. Se esse gênio pecou pela corrupção da crueldade fria generalizada, é cláusula que não apreciaremos nestas páginas. Imaginaremos, de preferência, do que será capaz esse mesmo gênio, másculo e forte, intrépido e producente, no dia em que, completamente reequilibrado nos planos da justiça e do amor, conceder ao mundo em versos benefícios o que, no século XVI,
realizou em malefícios. E rendamos assim nestas páginas, cujo intuito não será outro senão da análise construtiva, as homenagens que, mercê de Deus, há de merecer nos dias por vindouros, após o aprendizado cruciente, mas reconstrutor das reencarnações terrenas. Ruth Carolina, ou Outília de Louvigny, foi recebida por essa mulher singular na tarde daquele mesmo dia. Luís de Narbonne obteve a audiência desejada e o nome de Louvigny, por ela usado, estava muito chegado ao trono no passado com Francisco I e Henrique II, através dos avós e do pai de Outília, e no presente com seu irmão Arthur, para que a rainha desprezasse ouvir alguém que ainda o trouxesse gravado nos brasões. A falsa Outília, como vimos, vinha sendo educada para conviver na corte da Alemanha, cujos cerimoniais e protocolos seriam mais rigorosos e polidos do que o eram exigidos pela corte francesa. Saberia, portanto, conduzir-se agradavelmente em presença de soberanos, porque o fazia destituindo-se de quaisquer afetações, mas servindo-se de autorrespeito e graciosas atitudes. E, pois, foi sem quaisquer impressões de nervosismo, sem sequer se perturbar com um só reflexo de emoção, que atravessou, pela mão do capitão da fé, as antecâmaras repletas de cortesãos curiosos, que a observavam com interesse, e se encontrou diante da rainha mãe, a mesma mentalidade cuja política traiçoeira exigira o massacre de indefesos huguenotes. Está entendendo? Luís apresentou-a, servido pelo introdutor particular da soberana, e discreto e justo retirou-se, tendo a linda provinciana cumprimentado a rainha em curvatura solene, como melhor não a teria conseguido fazer uma princesa. A mãe de Carlos IX fitou-a demoradamente, o senho carregado, os olhos frios e penetrantes. Ruth suportou aquele olhar sem qualquer emoção, não desviando também os olhos. Apenas se permitiu um novo cumprimento, suavizando a recordação de que a essa mulher feia e marmórea, cuja pele seca e lívida lembraria a pele de um cadáver, devia a tragédia que para sempre enlutara sua vida. Mas repetiu consigo mesma o que respondera a Blandina e a Gregório nas vésperas. Prefiro não me queixar desta. Preparou o massacre de huguenotes, é certo, mas sem nomear os de Britancourt de La Chapelle. Eu acho que é La Chapelle. Eu queria aprender esse nome. A estes, quem procurou para trucidar foi Luís de Narbonne. Então ela sabia que foi Catarina de Médici que ordenou a matança, mas ela não designou tal ou qual para matar a família dela. Então ela quer se vingar só de Luís de Narbonne, vai deixá-la de lado. Catarina era uma mulher de sentimentos frios, dissemos, interesseira, ambiciosa, profundamente calculista, notificando desde o primeiro momento a singular formosura da falsa Outília, sua graciosidade verdadeiramente sedutora, seus modos angelicais, suas expressões infantis cativantes, pensou enquanto a envolvia no olhar. Eis uma excelente auxiliar para a política do trono dos Valois. Uma mulher assim, jovem, assim bela, saberá extrair segredos de muitas personalidades altamente colocadas, incômodas ou suspeitas de inimigas da França e dos Valois em particular, aqui como no estrangeiro. A velha o que fez, né? Ficou até com medo dela aqui, né?
Virou-se para a sua primeira-dama e disse, com aqueles modos incisivos e rudes que jamais conheceram réplicas: ide com as demais. Desejo permanecer só com a visitante de Louvigny, que não me interrompam. Mandou todo mundo embora, vai ficar só com ela. As damas se retiraram submissas, entre mesuras respeitosas, enquanto a suposta Louvigny se achou no dever de agradecer a deferência, curvando-se novamente, graciosa e polida. Não pronunciar ainda uma única palavra. Catarina não a interpelar ainda. Não havia, portanto, permissão para que falasse. Olha como eram as coisas. Quem vai nos ouvir o Evangelho, esperei só um pouquinho para eu terminar esse pedacinho, né? Ou vocês querem que eu pare agora? Está em cima da hora. A sós, as duas mulheres que de vibrações análogas trocaram enquanto se fitavam. A sós, as duas mulheres, que vibrações análogas trocaram enquanto se fitavam. Uma analisando a outra, né? Subitamente, porém, falou a rainha, permanecendo de pé a visitante, postada à sua frente, e ela sentada em sua alta cadeira, que se diria o trono na intimidade. Tu não és uma Louvigny, és descendentemente dos Bittencourt de la Chapelle. Que mulher danada, hein? Nunca viu a outra. Nunca viu. Que espírito é esse, meu Deus? A irmã de Carlos não se pôde furtar a um gesto de espanto. Logo dominado por uma serenidade intraduzível, e respondeu em nova respeitosa curvatura: não trazia a intenção de enganar a vossa majestade. Tu te pareces extraordinariamente com Carlos Felipe, a quem cheguei a conhecer. Tornou a soberana, sem parecer agastada. Os traços fisionômicos, os olhos dos Bittencourt de la Chapelle, principalmente, são inconfundíveis. Não existem iguais em toda a França. É verdade, senhora. E a rainha conhecia a família dela. Compreendendo que seria inútil pretender sustentar falsa identidade diante da sua rainha, que estaria bem informada sempre de quanto se passasse pelo país inteiro, Ruth Carolina modificou num raciocínio célere, como um jato de sugestão exterior, o programa que se traçara e prosseguiu. Por isso que ela é rainha. Por isso que ela é rainha, senão ia qualquer um para lá. É verdade, majestade, sou uma Bittencourt de la Chapelle, que, como os seus antecedentes, estará pronta a servir a sua rainha e a França. Sabes que és ousada e que eu poderia ordenar a tua prisão e fazer-te condenar por ter haveres apoderado do nome de ilustres servidores da França para te insinuares no Louvre. Oh, posso te prender, hein? Vossa Majestade ha sido justiceira sempre em todas as ordenações para o bem do reino. Se ordenar minha prisão, resignar-me-ei submissa. Todavia, o trono dos ilustres Valois perderá, com a minha pessoa, uma defensora leal e muito capaz, e que aqui se apresenta, disposta para dar a vida para servi-lo. Catarina de Médici estava longe de ser uma inteligência medíocre. Hábil política, boa conhecedora das paixões humanas, descrente do desinteresse e da lealdade gratuita daqueles que afirmavam servi-la, prontos a morrerem pelo trono, mas certa de que todos moveriam interesses próprios, perguntou-me em seguida, julgando assaz interessante e prometedora a desenvoltura da jovem provinciana: que te leva a desejar servir ao trono dos Valois com o sacrifício da própria vida? Olha só, ela já sabia, ninguém vem aqui sem interesse próprio. Dizem, todo mundo promete que dá a própria vida pela rainha, mas não é bem assim. Agora, que mulher danada, hein?
Senhora, é o ódio, o desejo de me vingar de um inimigo. Oh, não será certamente o ódio a alguém achegado ao trono. Não, majestade, longe disso. É inimigo do trono. Respeito os amigos do trono como ao próprio trono, porque venero as pessoas dos meus soberanos. Quem então? Luís de Narbonne. Ah, compreendo. A rainha não gostava do Luís de Narbonne, né? Permita vossa majestade, e arredá-lo-ei, não só do meu caminho, mas do caminho de quem não se sentir seguro com a sua presença ao redor de si. Fluidos pecaminosos, mais compreensivos, entrelaçaram a mente das duas terríveis mulheres que se tornaram cúmplices de um grande crime a partir daquele momento. Elas se examinaram e compreenderam que uma a outra seriam de real utilidade. Ruth, emocionada, arfava o seio e tinha as faces purpureadas. Catarina não cessava de fitá-la, meditando sobre as vantagens daquela aliança. E por isso usurpaste o honrado nome dos Louvigny, murmurou ela, como exigindo minudências. Que mulher danada. Senhora, eu não usurpei. Uso o nome sob a autorização da verdadeira Otília de Louvigny, que era noiva de meu irmão Carlos e morreu em meus braços, de quem recebi instruções para a realização dessa missão vingadora, a qual não pretendo apreciar se honrosa ou odiosa, e a quem prometi sobre as santas escrituras obedecer. Entraram em entendimentos. Ruth narrou seu ódio, seu desejo de castigar o destroçador da sua família. A rainha pouco importariam os motivos que pudessem levar aquela insignificante criança a desejar aniquilar um homem como Luís de Narbonne. Todavia, a mesma Catarina possuía experiência bastante em torno das criaturas para duvidar da possibilidade de uma mulher frágil, mas astuciosa e audaz, derruir o destino e até a vida de um homem, por mais poderoso que fosse e altamente colocado na sociedade. O que a ela, Catarina, muito importaria seria efetivamente arredar o capitão da fé da beira do trono, onde, de dia para dia, mais incômodo se tornava. A rainha não gostava do capitão da fé também. Ela tolerava ele, a gente viu lá no início. E ele era um incômodo. Ele era leal, ele era sincero. Mas ele, diziam lá as más línguas, que era filho do marido dela, né? Filho do rei já falecido. Ela não gostava dele. Ele era um homem inteligente, era fanático religioso, mas ela não o suportava. Aí juntou a fome com a vontade de comer. O motivo que a outra queria se vingar, não importa. E ela ainda falou aqui, eu não duvido que uma mulher frágil como essa menina aí, porém audaciosa, não vai conseguir. As mulheres conseguem tudo, né? Gente, eu tenho que parar por causa da leitura do Evangelho, do estudo do Evangelho. Vou parar isso aqui. Que aquela provinciana pretensiosa e atrevida o arredasse, pois como bem lhe parecesse, não seria a primeira vez que o seu poder de governante se serviria de mãos ignorantes e frágeis para garantir o esplendor e a estabilidade do férreo poder dos Valois no solo da França. Se depois essa perigosa La Chapelle se tornasse igualmente incômoda, saberia como fazê-la aquietar-se. Na Bastilha não faltavam masmorras discretas como túmulos, e nos armários do Louvre proliferavam drogas mortíferas com que enriquecer os vinhos ao brindar-se inimigos sempre incômodos e amigos tornados perigosos. Ó, entendeu? Ciente, por de toda intriga, ela, que era, por certo,
a maior intrigante da Europa, redarguiu, fazendo-se severa para melhor conhecer a servidora que lhe caía aos pés. Tua família, integrando-se à heresia luterana, atraiçoou a França. Por que, pois, deseja vingar-te do conde e da sua execução? E a sua execução foi decreto que abrangeu a coletividade huguenote. A jovem Lacapelle corou, mas respondeu com firmeza, indiferente à reação que a soberana poderia aplicar. Ela falou assim, eles foram traidores, eu mandei matar todo mundo, o que você quer se vingar dele? O que sei, majestade, é que, luterano ou não, eu amava minha família, acima de tudo neste mundo, e a entendia fiel servidora da França e leal no respeito para com o trono. Dos exemplos que junto dela colhi, é que hoje consigo forças para igualmente servir ao meu país e respeitar os meus soberanos. Mas a Luís eu odeio e jamais, jamais lhe perdoarei. Os meus não teriam sucumbido à reação aplicada aos huguenotes, se a sua sanha assassina não os fora descobrir no insulamento pacífico em que viviam, amanhando a terra e socorrendo a pobreza. Vossa Majestade mesmo ignorava que os de La Chapelle fossem huguenotes. Pretendendo confundi-la, Catarina retrucou ainda, sem lhe permitir ensejo para meditar a resposta. E tu, a que partido pertences? À Igreja, a Lutero ou a Calvino? E ela, vivaz e sincera, respondeu, Majestade, eu apenas vivo para uma finalidade e esta é a vingança, tão rude quanto me permitirem as minhas forças contra a pessoa de Luís de Narbonne. Decididamente, a Cândida Açucena dos campos de La Chapelle, agora transformada em demônio vingador, como tão bem a qualificara a agonizante de Louvigny, agradava a soberana da França, porque a essa confissão tão espontânea e significativa respondeu passados alguns instantes. Terás então de agir rapidamente, e para maior segurança dos teus propósitos, manteremos o coronel Louvigny em nova missão no exterior. Sua presença aqui, no momento, seria desastrosa. Obrigado, Majestade. Terás então de agir rapidamente. Se o conde descobrir o teu enredo, esmagar-te-á, sem piedade. 1000 perseguições cairão sobre ti, e eu desejo permanecer à margem do que suceder. Sim, talvez, minha senhora, talvez eu seja esmagada, mas dou a certeza de arrastá-lo na minha queda. E é isso justamente o que desejo. Luís de Narbonne confessou-me hoje sua paixão por mim. Não imaginaste que és excessivamente ousada e perigosa e que eu poderia aniquilar-te agora, neste momento, apenas com um gesto, fazendo vir o conde e revelando-lhe tudo quanto acabas de dizer? A rainha. Majestade, responde a menina, eu falo com o coração a seus pés, nada ocultando. Diante de minha soberana, portanto, não serei perigosa. Luís de Narbonne, sim, é ameaça constante para o trono da França e Vossa Majestade não o ignora. Enquanto que eu sou a pessoa indicada para arredá-lo de uma vez para sempre. Se aprouver a Vossa Majestade aniquilar-me, faça. É a soberana poderosa e justiceira, e a mim caberá tão somente acatar as suas decisões, curvando-me a elas. Mas a senhora, uma graça eu rogo antes, concessão e pequeno prazo para antes de morrer desgraçar o conde de Narbonne. Audaciosa, hein? O entendimento estendeu-se ainda por algum tempo intimamente. E aqui a gente vai ter que parar. Só falta um parágrafo, mas eu vou parar porque está na hora do Evangelho. 121. Faltam 2 parágrafos, mas eu não vou mais continuar. Que pena.
Que pena. Mas é uma alegria porque a gente vai estudar o Evangelho. Estamos num capítulo, vamos encerrar então o nosso estudo, agradecendo a Jesus, agradecendo a nossa Ivone, ao Charles, ao querido irmão Baltivo, a minha amada Lourdinha e a todos os espíritos aqui presentes que nos auxiliaram, incentivando-nos nesta leitura com bastante emoção, participando deste momento tão doloroso da vida desse espírito, desses espíritos que somente os séculos os trarão novamente a caminhar lado a lado com o amor de Deus nosso Pai, envolvendo e abençoando a todos. Rogamos por eles, Senhor, rogamos por nós, quiçá nossas vidas também não foram diferentes. Que Deus tenha piedade e misericórdia de todos nós. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.